Fonseca, muito obrigado pela presença. E eu perguntaria ao senhor, como é que o senhor avalia os avanços que Minas Gerais teve na questão de dirimir os conflitos pelo uso da água? Certo. O IGAN, desde 2006, 2005, 2006, já vem enfrentando algumas situações de gestão de conflito pelo uso de recursos hídricos, em especial aqui nas nossas regiões com maior irrigação, né? Noroeste de Minas, Alto Paranaíba. E desde então foi fomentada ali alguma articulação entre os usuários via associações e que culminou com outorgas coletivas, onde nós fazíamos ali uma gestão por meio de uma única portaria de outorga, concedendo outorga a todos os usuários daquela porção hídrica. Isso facilitou, de certa forma, a gestão, garantindo ali que houvesse uma distribuição dessa água de acordo com a demanda naquele território. Então, essa foi uma prática que nós adotamos de 2006 a 2019, quando nós alteramos essa metodologia no sentido de aperfeiçoar ainda mais esse processo, onde nós trouxemos os usuários para participar do processo, porque era uma gestão que era feita exclusiva, a repartição da água era feita praticamente pelo órgão gestor, sem um conhecimento do dia a dia do uso da água. Isso, em alguns casos, dava muito certo, quando a gente tratava de culturas e situações que eram muito bem definidas no tempo, mas quando a gente entra com outros usos ou com culturas muito diferentes, a metodologia que nós adotávamos passou a ser de difícil implementação. Então, nós convidamos os usuários para participar por meio da instituição do que nós chamamos as comissões gestoras, comissões locais de usuários, comissões gestoras locais, que são os usuários que serão ali contemplados com um processo de outorga que define as regras de uso. Certo. E essas regiões, elas são em todo o estado de Minas Gerais ou particularmente em uma região? Hoje nós predomina-se na região de irrigação do estado. Então nós temos as áreas de conflito, né, as DACs, que é no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, noroeste de Minas e alguma outra espalhada ao longo do estado. São em torno de 64 áreas que a gente tem essa gestão especial, sendo que 60 são nessas regiões, outras 4 espalhadas pelo restante do estado. E o que é que o senhor enxerga para os próximos anos como o principal desafio da gestão de conflitos pelo uso da água em Minas Gerais? Certo. Na medida em que a gente estabeleceu as comissões gestoras locais como esse ator importante do processo, nós identificamos, primeiro, que ainda há uma dificuldade dos usuários entender o seu papel na gestão de recursos hídricos. Então, eles ainda ficam muito distantes do processo, colocam os consultores à frente da tomada de decisão. E isso, às vezes, tem alguns equívocos na hora de apresentar o termo de alocação. Então, nós estamos trabalhando para que os usuários estejam cada vez mais próximos dessa tomada de decisão, evite, né, designar o consultor, evite designar procuradores, porque é a vida dele que está sendo decidida ali em termos da utilização da água. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão do monitoramento, porque não adianta eu fazer um termo de alocação perfeito, porque a gente sabe que sempre vai ter ali um espertinho que vai querer sair fora desse processo. Então, nós estamos construindo hoje um sistema de monitoramento por meio de telemetria, que é o MIRA, Monitoramento Remoto Integrado das Águas, em que nessas áreas de conflito e nesses termos de alocação, são designados ali alguns pontos de monitoramento obrigatório por telemetria. Hoje, em todas essas áreas que já têm outorga coletiva, obrigatoriamente tem que ter pelo menos um ponto de monitoramento telemétrico do fluxo residual daquela porção, né, daquele sistema hídrico. E a gente está avançando agora para que a gente também coloque a telemetria nas captações, de forma que o próprio sistema vai poder indicar se o termo de alocação está sendo cumprido ou não. Isso como uma ferramenta para os usuários, muito mais para eles do que para nós, porque uma autogestão, porque toda a gestão por meio das comissões gestoras locais parte desse pressuposto. É uma autogestão daquele território.
Obviamente que o órgão gestor estabelece ali algumas regras básicas, mas a partir daquelas regras básicas, o uso ali pode ser muito flexível, desde que seguido esses parâmetros. Então, a ideia é que esse sistema, que já está em operação, permita ter um painel, uma sala de situação por cada uma dessas comissões gestoras locais, e o sistema indique se ele está cumprindo a vazão outorgada, a duração da captação, o dia que ele pode captar, quando ele tem que suspender. Então, isso seria um ferramental para a comissão gestora local, que nós também identificamos que precisa ter ali alguém com uma dedicação para acompanhar essa situação hídrica, principalmente nos períodos que a gente aproxima da escassez. Então, é preciso que tenha uma estruturação. Né? O Estado, naquilo que ele consegue apoiar, ele está disponibilizando esse sistema, de forma que os dados possam ser compartilhados, né, disponibilizados para toda a sociedade, e a comissão precisaria se organizar para ter um gestor para fazer esse gerenciamento, fazer esse acompanhamento, inclusive mediações de potenciais conflitos que podem surgir mesmo após o termo de alocação ter sido firmado e a outorga concedida. Muito obrigado, Marcelo, pela entrevista. Ok, sempre à disposição. Obrigado.